Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Fostes morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor, aleluia. Quero andar neste amor, Senhor, e te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor fez por mim e por toda a humanidade. Quero aqui, meu Deus, começar esta gravação, consagrando, Deus, este momento precioso na Tua presença. Pai, para que nós continuemos meditando na Tua palavra, que esta palavra, meu Deus, venha nos fazer crescer, avançar espiritualmente. Te louvo pela vida de cada um que ouve, que estão, Pai, acompanhando estas leituras para a honra e glória do Teu nome. A graça e a paz, meus queridos, sejam muito bem-vindos mais um dia no nosso canal Coração Ensinável. E o meu desejo é que o Senhor derrame chuvas de bênção sobre a sua vida, amém? Não esqueça de manifestar o seu gostei para que estes áudios possam alcançar mais vida. É o que eu peço a Deus, que nos abençoe, que nos ensine. E hoje nós vamos ler, meditar na palavra de Deus. Nós estamos maratonando no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje será o capítulo 18, amém? Que vai nos falar sobre o nascimento da comunidade de Corinto, tá bom? E hoje, aqui no versículo 1, a palavra diz o seguinte: nascimento da comunidade de Corinto. A seguir, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Encontrou aí um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabara de chegar da Itália com sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como eram da mesma profissão, fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quanto a Silas e Timóteo, chegaram da Macedônia. Paulo se dedicou inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: vocês são responsáveis pelo que acontecer. Não tenho nada a ver com isso. De agora em diante, vou me dirigir aos pagãos. Então, Paulo foi para a casa de um pagão, adorador do Deus único, certo Tício, justo, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Uma noite, o Senhor em visão disse a Paulo: não tenha medo, continue
a falar. Não se cale, porque eu estou com você. Ninguém porá a mão em você para lhe fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim, Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando a palavra de Deus. Versículo 12. Na época cristianismo, subversão política. Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus se insurgiram em massa contra Paulo e o levaram diante do tribunal, dizendo: Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião respondeu aos judeus: Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse à queixa de vocês. Mas como é questão de palavras, de nomes e da lei de vocês, tratem disso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz nessas causas. E Galião os mandou sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Versículo 18. Visita às comunidades. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Depois despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila, em Secreia. Paulo raspou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Quando chegaram a Éfeso, Paulo os deixou e entrou sozinho na sinagoga, onde começou a discutir com os judeus. Estes pediam que ele permanecesse mais tempo, mas Paulo recusou. Todavia, ao despedir-se, falou: Voltarei de novo para junto de vocês, se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Desembarcando em Cesareia, foi saudar a igreja e depois desceu para Antioquia, onde permaneceu por algum tempo. Em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Versículo 24. A comunidade instrui um líder. A comunidade instrui um líder. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era homem eloquente, instruído nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Ele começou, então, a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila o tomaram consigo e com mais precisão lhe expuseram o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar pela Acaia,
os irmãos o apoiaram e escreveram aos discípulos que o acolhessem bem. Graças à iniciativa divina, a presença de Apolo foi muito útil aos fiéis. De fato, ele rebatia vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, meus queridos ouvintes deste canal Coração Ensinável, esta é a leitura do capítulo 18 para nossa meditação, para nossa compreensão, para nossa comunhão com Deus. E estamos aqui aprendendo a respeito do ministério de Paulo, né? Onde hoje, nesse capítulo 18, do versículo 1 ao 11, nós estamos aprendendo sobre a fundação da comunidade de Corinto, né, que foi uma das obras mais importantes de Paulo e que também marcou o caminho do cristianismo para aquela região do Ocidente, né? Foi quando Lucas aqui, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, nos conta a respeito da introdução à primeira carta aos Coríntios, né? Então aqui essa fundação da comunidade em Corinto foi uma das obras mais importantes que foi realizada por Paulo e que marcou com certeza o caminho do cristianismo para aquela região. E nesta leitura nós podemos meditar desde o versículo 1 ao 11 que esta leitura trata-se de uma nova etapa. E qual é essa nova etapa, então? Mostra o apóstolo, ele rompe com os judeus e se dirige, então, aos pagãos. Ele ali praticamente não, ele disse, né? Porque os judeus não o aceitavam. Então, Paulo, ele sacudiu as vestes, ou seja, ele lavou as mãos no nosso ditado popular, né? Lavou as mãos diante dos judeus, né? Mas ele estava ali o tempo todo se dedicando inteiramente à palavra, conforme eu li lá no versículo 5. Paulo se dedicou inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas como os judeus continuavam recusando, resistindo e blasfemando, né? Como diz no versículo 6, mas por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo decidiu, né, sacudiu as vestes e disse: vocês são responsáveis pelo que acontecer, não tenho nada a ver com isso. E Paulo disse para eles: de agora em diante eu vou me dirigir aos pagãos, e foi. Então Lucas, ele mostra que aqui trata-se de uma nova etapa na vida ministerial de Paulo, porque ele, né, o apóstolo, ele rompe com os judeus e se dirige então aos pagãos. E é onde nós vimos aqui que a comunidade nasce na casa de um pagão, conforme foi lido, né, que Paulo foi para a casa de um pagão que morava perto da sinagoga. A sinagoga, mais uma vez, para quem não entende, era o local onde eles se reuniam todos os sábados para falar a respeito da Escritura. É o que nós hoje chamamos de igreja, né? Então aqui, meus queridos, Lucas nos mostra isso, que Paulo rompe com os judeus e se dirige então aos pagãos. E a comunidade então nasce na casa de um pagão e não na sinagoga, né? Então a visão do autor
mostra que a infidelidade do povo judeu deu lugar a um povo numeroso. Tanto ali, né, formado de pagãos convertidos, ou seja, que acolheram, acreditaram na palavra que Paulo ensinava e que nenhuma oposição pôde anular o projeto de Deus, né? Porque Deus tinha planos também na vida daquele povo pagão. Então a leitura ela é bem clara, mostrando essa questão que a visão mostra que a infidelidade do povo judeu dá lugar a um povo numeroso, formado de pagãos convertidos e que nenhuma oposição poderá anular o projeto de Deus. Então, de Corinto, Paulo escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses, que são os escritos mais antigos do Novo Testamento. Isso é uma curiosidade bíblica para nossa compreensão. Então, foi lá de Corinto, porque Deus, né, apareceu uma noite em visão para Paulo e encorajou ele. Lembra que eu li isso lá no versículo 9? Que à noite o Senhor em visão disse para Paulo: não tenha medo, continue a falar, não se cale, porque eu estou com você. E o Senhor disse: ainda que ninguém porá a mão em você para lhe fazer mal, nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. E isso, meus queridos, é o que Deus fala para mim e para você hoje. Não paremos de falar, não tenhamos medo. Muitas vezes o inimigo da nossa alma, ele usa do medo para oprimir, para paralisar, e às vezes as pessoas deixam de olhar para Cristo, para olhar para si, e quando nós tiramos os olhos de Cristo e olhamos para nós percebemos mesmo que de nós mesmos, amados ouvintes, nós não somos mesmos capazes de fazer nada na força do nosso braço, na nossa condição intelectual, por mais que uma pessoa estude, tem formação, é PhD e das coisas de Deus, só Deus pode nos capacitar. Então, o nosso papel é fazer isso que Deus, né, que o Senhor falou para Paulo: não tenha medo, continue a falar, não se cale, porque eu estou com você. Amém, queridos? Então, depois disso, Paulo resolveu a ficar lá, nesta cidade, onde ele ficou por 1 ano e meio. E foi durante esse 1 ano e meio que ele, então, escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses, que são os escritos mais antigos do Novo Testamento. Amém? E eu agora os convido para nós meditarmos do versículo 12 ao 17, onde nós lemos que o cristianismo, né, e subversão política. Então aqui Lucas, ele vai nos dizer que os judeus investem novamente, conforme ali em Atos 17, quando eu li a respeito sobre o que Lucas estava falando, que o evangelho ameaça o sistema, né? Se você ouviu a leitura anterior, vai lembrar. Então, os judeus, eles investem novamente para jogar os cristãos contra o poder romano. Então, eles fazem uma acusação ambígua que lembra o processo contra Jesus, né? Então, aqui Lucas nos explica que eles fazem isso, jogam, né? Eles fazem uma investida aqui para jogar
os cristãos contra o poder romano e faz então uma acusação ambígua que lembra o processo contra Jesus, né? Que fala que Roma reconhecia a lei judaica como lícita, enquanto que Jesus pregava, né, que a lei foi enviada por Moisés, mas a lei também foi dada por Deus, né? Que isso fique claro para o nosso entendimento. Não é que a lei, amados, ela é ruim, mas a lei, ela foi feita por quê? Foi por um período determinado. Foi para que a lei de Moisés, porque embora Moisés representa a lei, mas não foi Moisés que deu a lei. A Moisés foi escrita naquelas tábuas, mas, né, ordenada, instruída por Deus. Então Deus também, ele criou a lei e Moisés representa a lei, mas era por um período, não era eternamente. Enquanto que a vinda do Senhor Jesus, ele veio para cumprir todas as leis e deu então a graça da salvação para todos aqueles que crer. Então, os judeus usaram esse processo contra Jesus, porque lá em Roma, Lucas nos explica, porque lá em Roma, a Roma reconhecia a lei judaica como lícita. E aí ele explica que a subversão contra a lei judaica seria, portanto, subversão política. Amém? E no versículo 18 ao 23, onde nós lemos aqui a respeito a visita às comunidades, né? Foi quando nós lemos que Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto, né? Depois se despediu dos irmãos e foi então para a Síria. E foi no período ali que ele, em companhia de Priscila e Áquila, Paulo raspou a cabeça porque ele tinha feito, né, uma promessa. Mas aqui meditando então nesses versículos de 18 ao 23, o autor nos mostra que enquanto os judeus o acusam de ir contra a lei, Paulo, ele fez uma promessa que terminará de cumprir exatamente em Jerusalém. E nós vamos estar lendo, né, nos capítulos seguintes. Por isso que eu amo a palavra de Deus. É como quem gosta de novela, né, que fica assistindo todo dia para ver o que vai acontecer no final. Aqui eu me sinto assim na palavra de Deus, um capítulo de cada vez, todos os dias. Por isso que eu faço essa questão de ler todos os dias um capítulo, para a gente compreender o processo desde o início. E é por isso que eu escolhi ler primeiro o livro de João, para a gente ler o Antigo Testamento com a visão do Novo Testamento, porque Jesus Cristo é o centro de tudo, né? Ele é o caminho de tudo. Então aqui, como eu li, Paulo, ele fez uma promessa e ele raspou a cabeça. E aqui o autor vai nos dizer que enquanto os judeus o acusam de ir contra a lei, Paulo então fez uma promessa, que essa promessa vai terminar de cumprir exatamente em Jerusalém. E isso vai estar lá em Números, capítulo 6, do versículo 13 ao 21, se você quiser, né, ler para crescimento e glória de Deus. Então, aqui, amados, como a gente estava meditando nesses versículos 18 a 23, o apóstolo observa fielmente a lei e a religião judaicas para, então, defender a liberdade dos pagãos em relação a elas, conforme nós vamos ler lá no capítulo 21. Áquila e Priscila, que eram adeptos à palavra de Deus, né, e que caminhava ali com os irmãos, né, que chamavam ele de irmãos, eles, Áquila e Priscila,
formam o núcleo da futura comunidade de Éfeso. E assim a palavra do Senhor foi sendo falada pelos seus escolhidos. Então, o autor aqui, no caso Lucas, ele nos ensina que Áquila e Priscila, eles formam o núcleo da futura comunidade de Éfeso. E para finalizar, nós lemos do versículo 24 ao 28, que a comunidade instrui um líder. E quem é esse líder? Aí a palavra aponta para Apolo, né? Então, Apolo é essa que a palavra chama que a comunidade instrui um líder. Nesses versículos, nós estamos aprendendo que Apolo é um orador persuasivo, ou seja, um orador é aquelas pessoas que falam com sabedoria, né, que é bonito a maneira como ele se coloca, que ele fala em público. É um orador que sabe, tem o dom da palavra, de falar, né, com eloquência, com elegância, de uma forma bonita. É assim, quando você vai numa formatura, por exemplo, né, tem aquela pessoa que faz a recepção e vai conduzindo o evento, né, mostrando agora a entrada, aquela coisa bonita. E Apolo era um orador desse, ele era persuasivo e realizava um bom trabalho. E ele falava, né, demonstrando que Jesus é o Messias. Embora seja muito culto e tenha muito a dar, a base de Apolo, a base cristã, era incompleta. E ele precisava, então, ser instruídos por membros da comunidade. Ele tinha eloquência no falar, ele era persuasivo, ele realizava um bom trabalho, mas dentro da limitação intelectual dele, do homem. E ele falava, demonstrando, ele acreditava que Jesus era o Messias. Então, aqui o autor nos diz que, embora ele fosse muito culto e que ele tinha muito a dar, mas na questão cristã, na base cristã, era incompleta. Então, ele precisava ser instruídos por membros da comunidade, e foi quando nós lemos lá na palavra que Priscila e Áquila, né, tomaram consigo, né, com mais precisão, e lhes expuseram, ou seja, lhes ensinaram o caminho de Deus. E é uma coisa tão linda isso, né? A pessoa vê o potencial da pessoa, ver que ele pode ser um grande instrumento nas mãos de Deus, e ali ele prepara isso. E quantos no mundo hoje vivem essas experiências, né? Tantos jovens casais que têm um potencial grande para ser um instrumento nas mãos de Deus e abençoar outros casais. Aí tem ali um líder, né? Um pastor, alguém que vai instruir aquela pessoa no caminho, e ali ele passa a ser um canal de bênção nas mãos de Deus. E assim a gente viu aqui na vida de Apolo, este homem que era culto, mas precisou de um empurrãozinho, né, de Priscila e Áquila, para eles, né, ser instruído por membros dessa comunidade. Então, para finalizar, o autor nos diz aqui que de Éfeso ele vai para Corinto, onde futuramente haverá problemas que ele vai ter que enfrentar. Mas isso nós vamos aprender nos próximos capítulos, né? Mas aqui, como eu disse, desse versículo 28, do 24 ao 28, ele
rebatia vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas escrituras que Jesus é o Messias. Por isso que Lucas, ele finaliza aqui dizendo que de Éfeso ele vai para Corinto, onde ele iria ali enfrentar muitos problemas, porque ele iria defender, ele iria rebater com fervor, com verdade, com vigor aos judeus, né, e em público, que demonstrando, né, pelas escrituras que Jesus é o Messias. Goste quem gosta, aceite quem não aceite, a palavra do Senhor tem que ser dita. Amém? Então, por hoje é só. Quero agradecer a sua audiência. Quero agradecer por você estar aqui comigo, acompanhando estas leituras. E eu tenho certeza que a recompensa vem do Pai, amém? Deus, aqui eu te louvo, te adoro, Pai, santo és tu, Senhor, santo Pai, muito obrigada por mais esta rica oportunidade, é o que eu peço e te agradeço, e coloco, Senhor, a vida de cada um de nós em tuas mãos, nos ensina, Senhor, com a luz do teu Santo Espírito, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e assim nós nos fortaleceremos em ti, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.